Olá, é muito bom estar falando aqui com você. Aqui é a Poliana Siqueri. Eu não sei se você sabe, mas eu literalmente amo vir compartilhar com você aqui algumas coisas que eu aprendi ao longo dos anos no meu salão que fizeram com que eu pudesse ter um salão realmente referência aqui, né? E eu quero compartilhar alguns conhecimentos com vocês que fazem toda a diferença para que meu negócio continue crescendo ao longo dos anos. E deixa eu te contar uma coisa. Eu e o Cids, com o passar do tempo, a gente descobriu os 5 erros fatais que impedem qualquer salão de crescer. É verdade. Qualquer salão de crescer. Então, o que eu vou fazer? Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir em 5 vídeos, tá bom? Então, cada vídeo, nos próximos 4 dias aqui, contando com hoje 5, eu vou compartilhar com você um erro fatal que eu cometi, que o Cides cometeu, que nós cometemos e que eu quero compartilhar aqui com você para que você não cometa esse mesmo erro, tá? Eu quero literalmente impedir que você também cometa esse erro. Então, olha só, o primeiro erro que eu e o Cides a gente cometeu, assim, muito grave, que isso para você ter uma ideia de tão grave que foi, isso impediu que o Cides crescesse por 23 anos. Gente, eu tô falando de 23 anos. 23 longos anos. Olha isso que eu tô contando pra você. Então veja só, esse primeiro erro é o assim, ele não tá no primeiro porque é porque eu quis que seja o primeiro. Ele está no primeiro porque ele é o, vamos dizer assim, o que vai proporcionar que todos os outros aconteçam em cadeia. Se você comete esse primeiro erro, você está cometendo os outros também, tá? Como 2 e 2 são 4. E eu e o Cid, a gente cometia muito esse primeiro erro. E esse primeiro erro é o seguinte, é não acreditar no nosso potencial, não acreditar que a gente pode, não acreditar em nós mesmos. Esse é o maior erro do dono de salão. Você pode acreditar que o negócio fica feio quando a gente pensa em crença, em acreditar, em acreditar que o salão pode crescer, em acreditar que o salão pode ter mais clientes, que o salão pode ser rico, milionário. Quando eu falo isso, tem gente que fala assim, ah, Poliana, mas é difícil, né? É por que a gente pensa que é difícil? Porque a gente não acredita na nossa capacidade de fazer algo a mais, de fazer algo além, né? Eu me lembro que aconteceu uma coisa engraçada. Quando eu entendi que eu deveria fazer cursos, né, não apenas de cabelo, de depilação, né, de unha e tal, quando eu entendi isso, eu fui atrás de um curso de gestão, falou lá, né, gestão de negócios. Na hora eu olhei aquilo e falei assim, ah, tá baratinho, né, vou fazer esse negócio. E aí eu fui fazer um curso, um cursinho básico, bem básico mesmo, simples de tudo. E aí o moço começou a falar, eu lembro o nome do professor até hoje, o nome do professor, não, do trainer lá, né? Era Robson. E aí Robson começou a falar sobre empresas, como as empresas devem agir, como as empresas devem fazer os seus planejamentos, como a empresa pode crescer em um ano, em 5 anos, em 10 anos, e ele foi falando tudo aquilo. E aí chegou uma hora que eu já estava assim inquieta, e aí eu levantei minha mão e falei assim, Robson, você pode me dar licença um pouquinho? Ele falou o quê? Eu falei assim, eu acho que eu tô no curso errado. Aí ele falou assim, ué, por que, Poliana? Ele perguntou meu nome, né? Por que, Poliana? Eu falei assim, por que você tá falando aí de empresa, de planejamento, de negócio, de crescimento? Só que eu não tenho uma empresa. Aí ele disse, não? Se você não tem uma empresa, então... Mas você pretende montar uma? Eu falei, não. Ele falou, mas o que você faz? Eu falei, eu sou cabeleireira, né? Eu sou auxiliar do meu marido e tal, a gente tem um salãozinho. Ele falou, mas você tem um salão? Eu disse, sim, eu tenho um salão. Ele falou assim, se você tem um salão, então você tem uma empresa. Eu disse, não, você não está entendendo, Robson. Eu tenho um salão. Só isso, eu não tenho uma empresa. E na época, eu me lembro que eu e o Cids, a gente nem tinha CNPJ, nada disso. Então, eu acreditava que ter uma empresa era só para quem tivesse CNPJ, quem tivesse, sabe, essas coisas, todas essas burocracias. E ele falou assim, mas não importa se você tem CNPJ ou não, importa que você tem um comércio de porta para rua. Então você tem uma empresa. E a gente ficou naquela discussão, vai, não vai, empresa ou não empresa, empresa ou não empresa. Mas a verdade é uma só.
A verdade é que eu tinha uma empresa, eu sempre tive uma empresa, eu só não acreditava que aquele salão era uma empresa. Eu não entendia, na minha mente não era concebível que aquilo era uma empresa. Eu acreditava apenas que eu prestava um serviço para a cliente, ela me pagava e ficava tudo por isso mesmo. Não tinha nada de empresa por trás, aquilo não precisava de planejamento, aquilo não precisava de metas, aquilo não precisava de marketing, aquilo era apenas uma troca. Eu dava meu serviço e ela dava o dinheiro para mim e ficava tudo muito bom. Eu acreditava que era tudo muito assim, entendeu? E eu não acreditava que eu podia, que eu tinha capacidade de transformar aquele salão numa empresa de sucesso. E por isso eu falava para todo mundo que eu era, quando alguém me perguntava o que você faz, eu dizia, eu sou depiladora, eu sou cabeleireira. Eu demorei muito tempo para falar para as pessoas, eu sou uma empresária. Eu tô falando algo aí em torno de mais de 5 anos depois que eu entendi que eu era uma empresária, depois que eu entendi que eu tinha, na verdade, uma empresa e não um salão. Então esse talvez seja um dos erros fatais que estão te impedindo de crescer, porque você ainda não está vendo o seu salão como uma empresa. Mas, Poliana, como que eu começo a ver meu salão como uma empresa? Eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para te orientar, eu tô aqui para dar para você isso que você precisa. Como eu precisei um dia, né, de entendendo isso. Fiz cursos caríssimos ao redor do Brasil, agora faço cursos caríssimos ao redor do mundo. E hoje, né, eu tenho 7 grandes empresas. Então eu sei do que eu estou dizendo, eu sei como te ajudar, te dar esse caminho. E se você quer um pouco mais da minha ajuda, quer entender um pouco mais como que a nossa empresa pode te ajudar, como que a Unieb pode te ajudar, é muito simples, tá? Tem um link aqui acima, se você estiver no Facebook, se você estiver no YouTube, tá o link aqui abaixo, que você pode se inscrever, deixar seus dados, mas deixa seus dados certinho, tá bom? Com seu telefone, seu e-mail. Se você já deixou, não precisa de deixar de novo, tá bom? Não tem necessidade, os seus dados já estão com a gente. E você vai receber uma ligação da minha equipe, na verdade você vai receber a ligação de uma especialista em salão de beleza para poder entender o seu salão, o seu negócio, como a gente pode te ajudar aí no seu salão, tá bom? É uma maneira que eu encontrei de ajudar você de alguma maneira, tá bom? Então se você tem interesse de receber essa ligação da minha equipe, de receber que ela vá aí, te ligue, converse um pouco para você, entenda um pouco como funciona o seu salão, deixe seus dados corretamente, tá bom? Só que a nossa lista é muito grande. Então, se ela te ligar, se a especialista te ligar e você não atender, você vai entrar pro final da fila, tá? Então fica bem atento ao seu celular, de preferência dê um celular, porque se ela não conseguir falar com você, ela pode te mandar um recado por WhatsApp, fica bem mais fácil, tá bom? Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, de entender que você precisa entender que você é capaz de ter uma empresa de muito sucesso, dá um like aí no vídeo. Deixa seu comentário, diz, Poliana, eu quero ser uma empresária, eu quero ver o meu salão crescer, eu quero ver o meu salão como uma grande empresa. Deixa um comentário aí pra mim que eu vou saber que você tá gostando aí de ouvir as minhas dicas, tá bom? Um grande abraço e volta aqui amanhã que eu tenho o segundo erro fatal que está impedindo você de ter uma empresa realmente bem-sucedida, tá bom? Um grande abraço e até amanhã.